A chapa Lula-Alckmin, caso venha acontecer, tem vários aspectos positivos, né? O primeiro, eu vou falar muito rapidamente do primeiro, eu quero me encaminhar para o aspecto dos municípios, né? O primeiro não tem a ver com os municípios. Eu acompanho política de uma maneira ou de outra, não muito profundamente, mas a política doméstica de alguns países. No caso da Alemanha, a Merkel ela vai ter governado a Alemanha por 16 anos. Desses 16 anos, os 8 primeiros, né, ela fez, porque lá tem um partido CDU, que é o partido dela, e CSU. União, né? O dela é União da Democracia Cristã, enfim. Houve um acordo no pós-guerra, né, de que a CSU existiria legalmente, eleitoralmente, somente no sul da Alemanha, na Baviera. Né? Então, essa é a CSU. Né? E o CDU existiria em todas as demais áreas do país. Né? Então, são dois partidos, mas que sempre atuaram conjuntamente. Tá? Pois bem, esses partidos, né, a Democracia Cristã fez um acordo nos primeiros 8 anos de Merkel, um acordo com o Partido Liberal, que tem a sigla, né? Em português a sigla significa outra coisa, né? FDP, né? Mas é o Partido Liberal de Centro Liberal da Alemanha e mais outros partidos menores. E ela governou os primeiros 8 anos assim. Nos últimos 8 anos de Merkel, ela governou graças a uma aliança entre a democracia cristã e a social-democracia. Inimigos antiquíssimos, inimigos desde o pós-guerra, desde, né, as tradições opostas. Né? Imagina, esquerda e direita é como se PSDB e PT formassem um governo. Isso aconteceu a partir de 2013 na Alemanha. Eu tuitei sobre isso. Né? Se você procurar no meu Twitter, na minha conta de Twitter, vai estar lá, Alberto Carlos Almeida, @Alberto C. Almeida. Eu tuitei sobre isso, inclusive o trabalho acadêmico que mostra a despolarização da Alemanha. Despolarização, como é que eles mediram isso? Eles pegam os dois maiores partidos, entrevistam as pessoas que são simpáticas aos dois maiores partidos e perguntam para elas a avaliação que elas têm do seu partido opositor. Então, entrevistaram, né, pesquisa de opinião, entrevista a população que é democrata cristã e pergunta a opinião que ela tem do Partido Social Democrata e vice-versa, a população que adere ao Partido Social Democrata, qual a visão que tem da democracia cristã. E com o passar dos anos, né, eles chamam polarização afetiva, né, é um índice de calorosidade, de amigável, quão amigável você é. Os simpatizantes de um partido ficaram mais calorosos, mais amigáveis com um do outro e vice-versa, né, com outro partido e vice-versa. Então houve a despolarização da Alemanha. Nós já sabemos o que está dando nos Estados Unidos com a polarização. Polarização é diferente de conflito. Política é um terreno do conflito. Agora, uma coisa é você entrar em conflito, ou sua posição sendo essa e do seu adversário sendo essa. Outra coisa é entrar em conflito quando as posições estão aqui. Os Estados Unidos sempre foram muito conflituosos com posições aqui. Eles agora estão assim. É complicado quando as coisas se polarizam. O conflito é ótimo, a polarização não. Tá? É melhor que haja conflito com menor polarização para que soluções sejam encontradas. O que eu acho é que a eventual chapa Lula-Alckmin diminui a polarização do país. Eles estão sinalizando para menos polarização. Acho que seria um passo muito menor do que o passo da Alemanha, muito mais tímido do que o passo da Alemanha, mas seria importante. Né? Eu acho, seria bom para o país que outros passos fossem dados na direção da despolarização. Dito isto, eu quero rumar para o tema dos municípios. Né? Alckmin é um municipalista. Em 2018, antes de começar oficialmente a campanha eleitoral, Alckmin não se saiu bem na campanha eleitoral, todo mundo sabe, a votação foi menor do que 5%, mas ao começar ninguém sabia que teria esse desfecho. Ele fez questão, e divulgou inclusive na mídia, de visitar os 645 municípios do estado de São Paulo. Alckmin é conhecido como alguém que trata bem os prefeitos,
que recebia os prefeitos quando governador, que fazia eventos para os prefeitos. Então ele tem esta visão da política municipalista, ele valoriza o municipalismo. É uma tradição diferente. O PT tem pouco essa tradição municipalista. Cada partido tem suas tradições, né? São diferentes, por isso que tem diferentes partidos. O que eu penso que aconteceria, ou caso a chapa realmente seja formada, que acontecerá na campanha eleitoral? Alckmin irá visitar os 645 municípios de São Paulo, o discurso está aí, você sabe qual é o discurso, eu sei, todo mundo sabe, vai dizer, olha, Bolsonaro está horrível, eu resolvi me aliar a Lula, porque é quem pode derrotar Bolsonaro. Bolsonaro está muito mal, né? Vai falar com prefeitos que apoiaram Bolsonaro, eu sei que você apoiou na eleição passada, mas a situação está muito ruim, os prefeitos não estão recebendo os recursos, o país está em recessão, acabou de acontecer, recessão técnica. Vai dizer, Sérgio Moro é durão, vai perseguir os prefeitos, né? Todos vocês, prefeitos, já são perseguidos pelo Tribunal de Contas, né, do Estado, da União, né? Vocês são perseguidos pelo MP, né? Tem a coisa dos tribunais eleitorais, né? As diversas instâncias de tribunais eleitorais. Sérgio Moro vai endurecer isso, vai tornar a vida de vocês, prefeitos, mais difícil ainda, mais difícil do que já é. E aí vai dizer, olha, nenhum outro tem chance de derrotar Bolsonaro a não ser Lula. Né? E eu me comprometo com vocês e tenho a certeza que uma vez eleito, Lula... Enfim, aí são acordos políticos. Lula se comprometeu comigo de que os municípios terão atenção especial. Né? Então esse discurso está pronto. Está pronto, é o discurso que você faria, eu faria, que Alckmin fará junto aos prefeitos. Alckmin, na campanha eleitoral, no eventual chapa Lula-Alckmin, é uma figura chave para a campanha eleitoral no estado de São Paulo. E uma figura chave por conta desta sua visão municipalista de política. Ele tem a confiabilidade, ele tem a confiança dos prefeitos do estado de São Paulo. É claro que vai variar, os prefeitos, tem prefeitos mais alinhados com Alckmin, os prefeitos mais tucanos, que sempre foram tucanos, prefeitos mais radicalizados, tem lá a famosa lá, a prefeita de Bauru, que é bolsonarista. Não estou dizendo que todos serão recebidos com simpatia por Alckmin, mas certamente esse discurso é um discurso forte. Esses argumentos são argumentos fortes. Por outro lado, Lula sempre trata bem aqueles que trabalham com ele. Lula mal conhecia muito pouco José de Alencar antes de ser vice. Depois de ser vice, se tornou amigo. Né? Uma convivência próxima, incorporou de fato o vice no governo. Algo semelhante vai acontecer caso Geraldo Alckmin seja vice de Lula. Ele será abraçado, será acolhido por Lula. Lula zelará para que o seu vice faça efetivamente parte do governo. Respeitadas as diferenças, é isso, né? Pessoas diferentes, visões de mundo diferentes, estão sendo unidas. Despolarizar é isso. Se eles fizerem isso, eles vão mostrar que é possível uma convivência pacífica e construtiva de um político cuja tradição é a tradição de esquerda, de defensor da classe trabalhadora, claramente nessa direção, e um político conservador. Qual é a dificuldade de fazer isso? Tem um momento, e o momento exige isso, como exigiu na Alemanha. Repito, na Alemanha, democracia cristã e social-democracia eram muito mais distantes entre elas, ou são, né, do que Lula e Alckmin. Quem admirou essa aliança na Alemanha tem mais razão ainda para admirar uma eventual aliança dessa natureza no Brasil, né? Porque a proximidade é maior. A proximidade é maior, não é uma coisa que vem lá do pós-guerra, com interesse de representação, dois grandes partidos. O PSDB hoje está mal, Geraldo Alckmin vai sair do PSDB,
vai caminhar para outro partido. Agora, o que a figura de Alckmin representa é diferente do que a figura de Lula representa. E a união de diferentes é, de fato, o grande mérito de uma aliança desta natureza. Um grande abraço, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos.